Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje é 16 de abril de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice a gente teve o preço hoje. Ressaltando que no dia anterior a gente fechou com esse contexto vendedor. A gente teve aqui o preço confirmando essa cunha, onde o preço testou a região da 50. O preço corrigiu até 50, na verdade. A gente teve esse gatilho vendedor, mas era o final do dia, onde hoje houve a continuidade dessa movimentação. A gente tem aqui também um pivôzinho aqui, uma terceira onda para baixo, ou talvez até uma quinta, né? Porque primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda para baixo aí. A gente teve um forte período vendedor logo no início do dia. A gente teve um período aí de 600 pontos, então assim, já em minha visão fica um pouco complexo, o cenário fica um pouco esticado e inviável de alguma tomada de decisão. Ocorre a continuidade, a gente tem a continuidade da movimentação aí, a gente tem um preço deixando o primeiro teste na região da 9 VWAP, rejeita, falha em perder a mínima do dia, onde posteriormente a gente tem novo teste. Aqui a gente tem a chegada da 50, ou da 20, descendente, essa média verde, onde a gente tem um doji, long ledge de doji aqui, em cima dessa região, onde nós temos um gatilho na perda da sua mínima, porque a gente teve um cenário vendedor aqui o preço já tinha corrigido, né? Tanto é que a gente tinha até uma pequena lateralidade aqui nessa região. Veja um gatilho também na perda desse forte candle, visando uma movimentação maior ainda para baixo, só que aqui a gente teria um stop bem caro. Houve a continuidade, só que não foi uma continuidade relevante. A gente teve o preço cravando a região da correção do segundo alvo, o segundo alvo da correção e do espelhamento, né? Aqui nós temos a rejeição, uma rejeição. A gente tem aqui nessa região um cenário talvez de exaustão, tá, do seu volume e seus amplos candles. Ocorre o início de uma correção mais profunda, onde a gente tem um cenário ficando um cenário um pouco complicado, né? Um pouco mais complexo, porque a gente tem um rompimento das médias móveis e desconfigurando um contexto vendedor. Se algum dia existir um contexto vendedor, este rompimento aí acaba desconsiderando ele, né? Tanto é que na sequência nós temos um pullback na região dessas médias, onde a gente já tinha as médias ascendentes aqui nessa região. Eu vejo um gatilho aqui na superação dessa máxima, porque primeiro eu vejo um pullback pré-rompimento dessa média móvel de 50. Segundo, que a gente pode fazer uma leitura dessa região, dessa falha de fundo aqui, como uma busca de liquidez. Então os players VK estopou quem estava comprado aqui nessa região para depois entregar a movimentação. Então, dado todo esse contexto aqui anterior, eu vejo uma compra aí, onde também o preço desenhava um pivôzinho de alta. A gente pode trabalhar o alvo do pivô, sua antecipação, porque não havia sido confirmado. Nós temos a continuidade, nós temos um pullback na cabeça do pivô, aqui nessa regiãozinha aqui. No rompimento da 50 também ancorado pela 9, eu vejo um novo gatilho comprador na superação dessa máxima. A gente tem a continuidade, a gente tem um preço que atinge na região do primeiro alvo do pivô, atinge a região do primeiro alvo do pivô e também da região de máxima do dia, que era a regiãozinha de máxima do dia. Inicia um processo corretivo novamente, um processo mais complexo, porque a gente tem um rompimento das médias, então fica inviável alguma tomada de decisão na ponta vendedora e na ponta compradora. Tanto é que nós temos o preço corrigindo até a região de retração de 61.8, que também era a região de 50. E mais relevante ainda, nós tínhamos a VWAP ascendente aqui nessa região. Tanto é que o preço dessa região, nós temos uma pequena falha, uma forte rejeição, primeiro, vendedora, uma falha de fundo, com forte divergência com o estocástico, onde aqui a gente teve um amplo volume, neste candle aqui, amplo volume. Eu vejo uma compra na superação dessa máxima, visando todo esse cenário, essa defesa em cima da VWAP e das retrações, mais falha de fundo com divergência. Feita a compra, a gente teve uma forte ignição compradora, logo na sequência, busca a região de máximo do dia. Na sequência nós temos um novo teste na região da VWAP, só que aqui nessa região eu não vejo nada a ser feito, porque a gente acaba tendo o preço com uma 200 mais acima. Fica um pouco complexo, a gente tem um cenário de trap zone aí, né? Aqui a gente tem até um pullback
do preço em cima das médias, só que o que anulava essa possível operação era essa 200, tanto é que o preço já havia tentado romper essa região aqui, mas houve uma defesa inclusive na região de máxima do dia, então não vejo nada a ser feito. Na sequência nós temos o preço deixando um possível topo menor, tanto é que eu vi uma operação mais clean, com um cenário mais clean, foi aqui, porque a gente teve o rompimento dessa complexa região aqui, né, o preço já tinha afastado dela, onde deixa um pullbackzinho em região de troca de polaridade, ancorado pela 9, onde eu vejo um gatilho mais claro na ponta vendedora. E na ponta vendedora foi o único gatilho, exceto esse, então na verdade a gente teve gatilhos na ponta compradora e vendedora. Ambos pagaram, nem que sejam poucos pontos, mas pagaram. A gente teve um pregão mais travado. A gente teve um pregão lateral, mas com algumas boas oportunidades aí neste meio. Já que no mini dólar nós temos novamente uma movimentação compradora. A gente veio do dia anterior com uma movimentação compradora. A gente entregou duas ondas basicamente, tanto é que eu comentei que esse aqui poderia ser um possível ombro, cabeça, ombro, mas não houve confirmação no dia de hoje, né? Pelo contrário, nós tivemos aí logo no primeiro período uma entrada de forte pressão de compra aqui. A gente tem um contexto semelhante ao do dia anterior, que a gente tem esse pullback aqui em cima dessa 9, nós também temos um pullback aqui, só que foi em cima da VWAP, mas na sequência nós temos o preço deixando um pullback em cima da 9, bem semelhante ao do dia anterior. Deixa esse pullback em cima da 9 aí, eu vejo um gatilho aqui, porque a gente tinha coragem da 9 e VWAP, talvez um gatilho, em minha visão um pouco esticado, um pouco agressivo, mas visando o cenário do dia anterior, que entregou uma forte alta, o preço já abriu, entrando pressão de compra, né? Então aqui nós temos um pivô, aqui a gente podia trabalhar a antecipação desse pivô nessa operação, onde nós tínhamos um primeiro alvo mais acima, a gente tem a condução da média de 9, tanto é que nessa região nós temos um pullback na região de cabeça do pivô, ancorado pela sua média móvel de 9, ocorre a continuidade, aqui nós temos um contexto de exaustão, nós temos esse forte candle comprador, com esse forte volume, sem continuidade, dentro de um contexto esticado. A gente teve também essa pequena rejeição de compra aqui nessa região, falha de topo, com forte divergência com estocástico, mais cenário de exaustão. Aqui na sequência nós temos um sidebar, talvez uma venda, uma viável venda, visando todo esse contexto de exaustão, falha de topo, rejeição de compra e primeiro alvo do pivô, né, com cenário esticado. Inicia o processo, a gente tem um processo corretivo mais complexo, porque a gente tem um rompimento das médias móveis curtas, também posteriormente o rompimento das 50. Nessa região não vejo nada a ser feito, a gente tem esse corte das médias móveis deixando o cenário um pouco feio, onde o preço na sequência nós temos ele deixando um forte teste na região das 50. Aqui nós temos uma forte defesa compradora, a gente não precisa nem usar a retração, mas a gente vê aqui com os nossos próprios olhos, né, olho nu, no price action, a gente tem uma forte defesa compradora aqui, e esse padrão é o padrão perfurante. Como se não bastasse, nós tínhamos também uma forte divergência com o estocástico, onde aqui nós temos uma falha de fundo, né, uma forte divergência com o estocástico aí, com região de falha de fundo. Veja uma compra aqui na superação dessa máxima, visando a continuidade desse movimento e visando que a memória compradora do dia era altista. E detalhe, a gente teve essa defesa na região da VWAP, né, o preço se recusando a perder a VWAP. Na sequência nós temos um topo mais alto, deixando um pullback, desenhando um pivôzinho de alta, onde na sequência a gente vê que esse pullback foi apenas um pullback pré-rompimento dessa estrutura de corretiva. Aqui nós temos um novo gatilho na superação dessa máxima, que também era a confirmação da estrutura, onde nós também tínhamos esse pivô de alta sendo desenhado. A gente tem feito a compra aqui, a gente tem a condição da 9 até o fim do dia, onde nós temos o preço gravando na região do seu primeiro alvo e posteriormente cravando na região do segundo alvo, onde finaliza o dia. Rompe a região de máxima do dia aí, mas era final do dia, não há continuidade, onde a gente também já tinha um preço um pouco esticado, com divergências com estocástico e com a queda no volume. Mas basicamente foi isso, o mini dólar teve praticamente, olhando num cenário mais macro, duas movimentações, primeira onda, segunda onda, terceira onda, onde a gente teve operações somente na ponta compradora dentro da minha leitura de mercado. E basicamente foi isso o dia de hoje, do mini índice e mini dólar respectivamente.